Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Antes de iniciarmos a preleção desta noite, eu vou dar uns recados para que a casa pediu para falar. A casa disponibiliza, agora eu vou pedir para vocês verem dias e horários, confirmarem nas redes sociais. A gente tem Facebook e Instagram, tá? A gente está fazendo um curso básico de espiritismo, tá? Esse curso básico é um curso introdutório para aquelas pessoas que não têm nenhuma familiaridade com a doutrina espírita, né? Que fica dúvidas, Kardec criou o espiritismo, não criou o espiritismo, o que é espírito, o que é perispírito, né? Então são questões mais básicas. Então a gente dá esse curso básico de espiritismo. Depois tem um outro curso que a gente chama de Escola de Aprendiz do Evangelho, que é uma continuação desse curso básico, né? É um curso um pouco diferenciado e aí sim a gente estuda de uma forma mais profunda, não só a doutrina espírita, né, mas a gente também estuda a sua relação com as outras doutrinas que a gente conhece, né, e a gente foca também não só no aspecto religioso, né, mas também no aspecto doutrinário e também no aspecto filosófico do espiritismo. Então, fica aqui também o convite para vocês, esse curso de Evangelho segundo o Espiritismo, Escola de Aprendiz do Evangelho. Aí a gente tem também a evangelização infantil, que acontece aqui todos os sábados a partir das 9 da manhã, que é uma assistência espiritual para as crianças, do mesmo molde que a gente faz aqui, só que com uma linguagem muito mais lúdica, né? E concomitante também a essa evangelização infantil, temos a Escola de Pais, que a Escola de Pais é uma oportunidade para que os pais tirem dúvidas com relação à primeira infância e ao espiritismo. E por fim também temos mais duas coisas. A escola, que é a pré-mocidade, que também é para crianças assim entre 9 e 12 anos, né? Também aqui à tarde, esse é híbrido, tem online também, tem presencial, aqui às 16 horas. E por último, um trabalho do Instagram de vibrações virtuais que a gente faz, que é para colocar o nome nessa caixinha aí, para quando a pessoa não consegue vir ao centro, a gente criou uma caixa de vibrações virtual, que ela fica na nossa página do Instagram, ela abre toda quarta-feira às 20 horas, a nossa bio do SEAC no Instagram, e ela fica aberta até às 19 horas e 59 minutos da quinta-feira, quando ela se encerra, e aí eu entro ao vivo às 20 horas para a gente fazer junto esse trabalho de vibrações virtuais. Tá? Então são todos esses trabalhos que a casa disponibiliza. E antes de começar a preleção dessa noite, vamos nos sintonizando aqui com o nosso plano espiritual maior. Vamos nos harmonizando com a energia do ambiente, nos acalmando, nos serenando. E vamos saudando o nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e vamos pedindo à Mãezinha que nos envolva o seu manto azul de luz, que derrame sobre nós vibrações de harmonia, equilíbrio, amabilidade, doçura e ternura. E nessa sintonia vamos chegando até o Mestre Jesus. E diante do Mestre, com muita alegria, vamos agradecendo a Ele a sua estada aqui conosco e principalmente todo o exemplo que vivenciou e nos deixou através do seu Evangelho Redentor. E nessa sintonia vamos chegando até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos juntos através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,
Mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Renata, sou trabalhadora do SEAC e o tema sugerido aqui pela espiritualidade foi esse: a vida futura. Ninguém morre, continua vivendo em outro ambiente. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 1 a 8. O nome do capítulo significa, o nome do capítulo é quando Jesus profere a frase: meu reino não é desse mundo. Tá? O que ele queria dizer com isso? Confrontado pelos judeus, então, sois rei, né? Quando ele estava já preso, e aí ele fala, o que ele responde: meu reino não é desse mundo. Tá? E o que Jesus queria dizer com meu reino não é desse mundo? Ele começa a designar o que? Ele tenta mostrar que, na verdade, esse mundo aqui é muito efêmero. O que vale realmente para nós é o nosso mundo no plano espiritual. Tá? Então ele começa a demonstrar a existência de uma vida futura. E aí também veio o Espiritismo, né, em 1957, que foi o primeiro que Kardec codificou, que foi o Livro dos Espíritos, veio para relembrar, né, até porque Jesus falou lá nos Evangelhos que ele falou que ele ia embora, mas ele ia deixar o Consolador, né? E aí o Consolador chega em 1857 para nos relembrar todo o ensinamento de Jesus. E aí sim, o Livro dos Espíritos, de uma forma muito escancarada, né, ele começa então a mostrar que sim, existe um outro mundo. Né? Esse mundo aqui é efêmero, que o que vale realmente é o mundo espiritual. E aí ele traz uma explicação racional para os acontecimentos da nossa vida. E o que é essa explicação racional para os acontecimentos da nossa vida? É justamente, até então a gente tinha esse entendimento de que tudo que acontecia na vida das pessoas, né, Deus era culpa de Deus, né? Era uma consequência do meu ato que agradou ou não a Deus. Então se eu fui uma boa pessoa, a minha colheita foi ótima, significado que é porque eu tinha sido uma boa pessoa. Ao contrário, né, se aconteceu alguma desgraça na minha vida, é porque Deus estava me castigando porque eu não fui uma boa pessoa. Então, com a chegada do Livro dos Espíritos e com esse escancaramento do plano espiritual, da existência desse plano espiritual, a gente começa de uma forma raciocinada, né, que é a grande diferença do Espiritismo, porque o Espiritismo tem uma coisa que chama-se fé raciocinada, né? Que se opõe à fé dogmática. Eu acredito porque eu acredito. Não, o Espiritismo, e Kardec sempre falou, a gente sempre tem que questionar. Ele questionou muito os espíritos, né? Para até chegar à resposta satisfatória de uma forma racional. Né? Então, tudo tem uma explicação. Tudo é explicado, né? Nada é misterioso. Inclusive, quando vocês estudarem lá na escola de aprendizes do Evangelho, vão ficar até os milagres de Jesus, tem explicações, todos eles cientificamente, né? Todos eles têm explicações científicas. Então, vem-se então mostrar para nós que os acontecimentos têm uma causa e efeito. Né? Uma pessoa não nasce boa e outra não nasce com alguma imperfeição física porque Deus é mau. Né? Não, isso tem uma consequência, e uma consequência aonde? Né? Nas minhas vidas pretéritas. É por isso que acontece determinadas coisas hoje com a gente, muitas delas relacionadas com as nossas vidas pretéritas. E isso sim demonstra a justiça divina, né? Por quê? Porque Deus é amor, né? Deus não castiga ninguém. Se a gente fala que Deus castiga, a gente está equiparando Deus ao homem, né? E isso nunca vai acontecer, porque Deus está bem acima, Deus é único, né? Começa lá, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec não pergunta quem é Deus, ele não pergunta quem, porque ele pergunta o que é Deus. Né? E por que ele pergunta o que é Deus e não quem é Deus? Porque quem ele se iguala a nós, né? E a gente não sabe nem o que é Deus. Né? Então a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é essa: o que é Deus? E aí os Espíritos respondem, né? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não fala é um homem, é um ser, não. Né? Então olha a riqueza, a profundidade das coisas que tem no Livro dos Espíritos, das perguntas do conhecimento, né, que tem lá. Então,
a gente não pode falar que então Deus, quando a gente fala que Deus castiga ou não castiga, Deus é igual a nós, e Ele não é. Né? Por isso que Kardec pergunta o que é Deus, não quem é Deus. Né? E qual a importância então do ensinamento de Jesus? Primeiro que ele vai fazer o seguinte, ele vai nos falar o seguinte: a nossa trajetória, né, ela vai definir daqui para frente. Por que a gente não sabe do passado? Porque o passado a gente não modifica. Né? Por que a gente quando reencarna, é uma coisa muito comum que eu escuto as pessoas, por que quando a gente reencarna a gente esquece tudo? Né? Porque a gente tem uma coisa que se chama livre-arbítrio e a gente não pode ficar pegado ao passado, porque talvez se a gente olhasse lá para trás e visse coisas horríveis que fizemos com quem são hoje nossos pais ou nossos irmãos, nós talvez não nos perdoaríamos nessa vida. Né? É por isso que a gente esquece o passado. O passado não interessa, mas o presente interessa, e principalmente para o futuro também. Então, tem duas coisas que a gente pode ter, que a gente olha, o presente e o futuro, né? Com relação, eu estou falando espiritualmente falando. Então, os acontecimentos de hoje têm muito a ver na nossa vida com relação aos erros e acertos do passado. Porque não é só erro, né? Tem muita gente que fica, porque isso acontece comigo, porque tem alguma coisa que eu fiz na vida passada, de ruim, mas de bom também. Né? Eu lembro de uma história, algum livro do Chico, de contar de historinhas, ele contando que tinha um trabalhador que ia no centro, super assíduo, ia lá, né, fazia tudo, se dedicava, estudava, realmente era uma pessoa caridosa, era uma pessoa que ajudava o próximo, que tinha Jesus, realmente ele tinha, ele vivenciava mesmo o Evangelho de Jesus na sua vida. E aí um belo dia ele estava trabalhando e sofreu um acidente e cortou um dedo, né, numa máquina, ele perdeu um dedo da mão. Aí ele foi para o centro, aí passado um tempo, se recuperou, voltou a frequentar o centro, mas ele estava sempre meio acabrunhado, né? E aí então, alguns colegas dele do centro, percebendo a situação, falaram, mas o que acontece com você? Né? Aí ele falou, poxa vida, eu sou tão caridoso, ajudo o próximo, você vê que aconteceu isso comigo? Aí ele falou, olha, eu vou falar uma coisa para você. Os espíritos mandaram te falar o seguinte, que você, na vida passada, né, eles vão abrir uma exceção para você saber, na vida passada você cortava muito a mão das pessoas, principalmente você era um soldado que as pessoas não pagavam o imposto, você cortava a mão delas, né? Mas você fez tanto benefício nessa vida, realmente você ajudou tantas pessoas e tantas pessoas pedem por você no plano espiritual que você só perdeu um dedo mindinho, né? Então, assim, as coisas que a gente faz tem uma, né? Às vezes a gente não vê o que acontece, o que está por trás, mas tudo tem uma razão, né? E os bons guias espirituais, eles nos intuem sempre com pensamentos, palavras e atitudes. A gente está interligado o tempo inteiro. Nós influenciamos eles lá, né? E eles nos influenciam aqui também. Por isso que muitas vezes, né, quando a gente pensa muito numa pessoa, né, principalmente uma pessoa que já se foi, muitas vezes essa pessoa se aproxima realmente de nós, né? Se aproxima de nós, nos intui com bons pensamentos, que era uma pessoa querida para nós, né? Então, nós atraímos essa pessoa para perto de nós e se ela tiver realmente, né, a autorização do plano espiritual, ela vai nos auxiliar através da intuição, através, né, dos bons pensamentos próximos de nós. E o inverso também é verdade, né? Dependendo se a gente sintonizar. Se eu acho que a vida é ruim, tudo acontece de ruim na vida, né? Só tem coisa ruim na vida que acontece, a vida porque esse mundo é assim, realmente a gente vai se afinar com espíritos dessa mesma sintonia. Né? Então a gente tem o tempo inteiro esse intercâmbio com o plano espiritual. Tem um livro que ela fala, chama ele é muito feliz, né? Que ele fala, a morte não é um ponto final, mas sim um ponto e vírgula, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, o nosso verdadeiro mundo, né? As pessoas, eu brinco, né? As pessoas têm tanto, né, receio da morte, falam, gente, se a nossa vida realmente é lá no plano espiritual, né? Mortos estamos hoje, né? Por que tanto receio? Tanto é que se a gente vê lá no filme do André Luiz, a tristeza do Lísias, quando a mãe dele vai reencarnar, era pior do que a morte. Por quê? Porque ele ia perder a mãe lá do lado dele. E ele sabe, mas mesmo sabendo que assim,
o que vale ao plano espiritual é uma tristeza lá também quando as pessoas vão reencarnar, né? Para muitos que estão lá, porque vão perder a companhia do ente querido que está lá do próximo quando a pessoa reencarna. Então realmente, tanto lá quando vai reencarnar, quando nós vamos desencarnar, o que acontece, né? É uma coisa muito sutil, nós realmente só mudamos de plano, por isso que fala que eu acho muito feliz, né? Ninguém morre, continua vivendo em outro ambiente, né? A gente retorna para a pátria espiritual. Vamos então rever entes queridos, né? Estão todos lá no plano espiritual, que é a verdadeira pátria, né? E a gente precisa, e para que a gente, né? A gente precisa entender que o presente, ele traz consequências no futuro. É por isso que realmente a gente precisa se ater nas coisas que fazemos hoje, né? Porque vai lá na frente, realmente vai acontecer alguma coisa, pro bom ou pro ruim, né? Isso é a vida futura. E para que a gente fala, para que eu preciso saber de tudo isso? Sim, a gente precisa saber de tudo isso para nós praticarmos desde já o amor, o perdão, a tolerância, né? Para a gente termos bons pensamentos, porque tudo isso realmente vai nos unir, né? Com a espiritualidade superior. E isso vai fazer com que a nossa vida seja, nessa vida aqui, nesse plano, ela seja melhor, né? Do que ela seria. Talvez, né? Talvez seria, por quê? Porque a gente não consegue colocar dentro de nós essa semente da bondade, né? E eu termino falando o seguinte, naquela pergunta 149 do Livro dos Espíritos, que fala assim: o que sucede à alma no instante da morte? Né? Os Espíritos respondem simples assim: volta a ser espírito, isto é, volve, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, de onde se apartara, ou seja, se separara momentaneamente. Né? Então a gente retorna para lá, e para eles é tudo muito simples, né? E a gente precisa começar a encarar a morte não como realmente um ponto final, né? E sim o ponto e vírgula. Tem um livro muito bom, se vocês quiserem ler, vale muito a pena, que se chama Na Hora do Adeus. Né? É uma médium que psicografou, que chama-se Irene Pacheco Machado. E é o espírito que se chama Luiz Sérgio. E aí o Luiz Sérgio passa a chamar Na Hora do Adeus, por quê? Porque ele mostra diversas situações justamente na hora que a pessoa desencarna. Então, desencarna aquele jovem que correu em alta velocidade, desencarna outro jovem decorrente de drogas, desencarna, né? Então, ele vai trazendo os diversos desencarnes e, principalmente, como que a gente auxilia todos esses espíritos, todas as pessoas que a gente perde, né? Com a nossa atitude, principalmente ele passa lá ele foca mesmo, é meio fúnebre, mas enfim, ele foca mesmo, principalmente nos velórios. Ele fala, quanta coisa, uma oportunidade rica que você podia estar lá, rezando por aquele espírito que muitas vezes precisa, aquela alma está voltando muitas vezes de forma abrupta no plano espiritual, e ele fala, e o que eu vejo nos velórios, em 95% é falar mal dos outros, falar mal do governo, não dá para acreditar, né, ele mostrando as diversas situações. E o que ele fala, que oportunidade a gente perde para a gente se educar, né? E também para ajudar esse espírito que acabou de desencarnar. A revolta, ele fala, não adianta absolutamente nada. E também a maledicência, conversas fúteis, também não adianta absolutamente nada. O que adianta, então, é realmente a gente começar a se educar com relação a esse tema, com relação ao desencarne, né? E recordando que, na verdade, ele não é um ponto final, ele é só um ponto e vírgula. Então, a importância desse tema em nossas vidas, que a gente precisa realmente começar a enxergar de uma outra ótica, né? Esse tema que tem tantas riquezas de detalhe que a gente precisa conhecer de uma forma mais aprofundada, lembrando que Kardec sempre falava que espíritas instruí-vos, né? Então a gente sempre tem que ter a oportunidade de se instruir. E vamos então nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos retirando o que temos de melhor dentro de nós na forma de vibrações. E vamos vibrando por todo o universo, por todos os planetas, em especial o planeta Terra. Vamos vibrando por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, onde haja dor, fome, desespero, falta de esperança,
catástrofes naturais. Vamos vibrando pelo nosso Brasil. Vamos imaginando uma luz muito branca envolvendo o nosso país. Essa luz vai trazendo vibrações de harmonia, de paz, de tolerância e fraternidade. Lembrando que o nosso país foi escolhido por Jesus para ser a pátria do Evangelho. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando pelos lares em desajuste, para que a paz possa voltar a reinar nesses locais. Vamos vibrando por aqueles irmãos que se encontram acamados em leitos de hospitais, casas de saúde, casas que tratam de doenças físicas e mentais. Vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe que ampare esses irmãos com vibrações de cura e saúde. Vamos vibrando por aqueles irmãos que se encontram em presídios, também rogando ao plano espiritual que envolva esses irmãos com vibrações de paz e de esperança. Vamos vibrando pelo nosso lar. Vamos imaginando Jesus adentrando a porta da frente da nossa casa, iluminando o nosso lar com vibrações de amor, de harmonia, de alegria e dos melhores sentimentos. Vamos vibrando por essa casa que nos acolhe, por todos os seus trabalhadores e assistidos, pela equipe do plano espiritual que nos acompanha e que nos dá a oportunidade de desenvolvimento moral e espiritual. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que o raio da Tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos aqui novamente na próxima semana. Graças a Deus. Boa noite a todos, espero revê-los aqui no próximo mês. Desejo a todos uma excelente semana, com muita luz, com muita harmonia.